Graças a Deus nós estamos aqui, sabendo porque viemos para cá, conscientes da nossa responsabilidade e da bênção que é estar na casa do Senhor, tá certo? Então, a você que pôde chegar até aqui, nesse feriado, né? E o Senhor lhe trouxe até aqui, seja muito bem-vindo e continue desfrutando do que é aprender a palavra do Senhor, tá certo? Vamos ficar de pé, vamos fazer a oração inicial. Hoje nós estamos encerrando o primeiro trimestre de 2024 e nós damos graças a Deus porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem conduzido a nossa vida, a vida dos irmãos, e nós temos crescido e sendo edificado pelo Espírito Santo ao longo desses 3 meses, onde nós podemos aprender o ensino genuíno da palavra de Deus. Eu oro a Deus e agradeço a Deus pelos nossos professores que são sempre fiéis, dedicados e prontos para serem instrumentos na mão do Senhor, e assim Ele tem usado nossos professores, e a bênção é para eles e para vocês que aprendem, né? É só abrir o coração. Vamos orar. Eu queria convidar aqui o presbítero Maicon Moura, um dos nossos superintendentes que nos auxilia aqui, para orar a Deus nesse momento, e logo em seguida, nosso co-pastor Natanael, com 2 hinos congregacionais, em nome de Jesus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, bendizemos a Ti, porque nos concede a oportunidade de estarmos aqui neste domingo pela manhã, finalizando mais um trimestre, Senhor, de estudos sistemáticos da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por nos conceder esta graça, esta condição, esta possibilidade, Senhor, de, através do ensino da Tua Palavra, sermos edificados, sermos instruídos por ela, e assim, Senhor, continuarmos seguindo nos caminhos do Senhor, fazendo a Tua obra com alegria e com habilidade, Senhor. Muito obrigado por esta manhã, por este dia. Abençoa cada um dos Teus filhos que ainda estão se dirigindo a este templo. Traga-os em paz, em segurança. De igual modo, dê saúde aos que estão enfermos, ó Deus, e não podem estar aqui. Que o Senhor chegue com a cura, com a restauração, para a glória do nome do Senhor. Assim nós cremos e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Graças a Deus que aqui estamos pela sua infinita misericórdia. Deus está neste lugar e aprove a Deus que saiamos daqui abençoado por Ele. Convido a todos a cantar hinos de louvores ao nosso Deus. Para tanto, abra a sua harpa, a harpa cristã que fez neste ano, o ano passado, aliás, 100 anos da nossa harpa cristã, e é o hinário oficial da Assembleia de Deus no Brasil. Então aproveite a oportunidade e vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor com hinos desta harpa que tem belos, bonitos hinos inspirados por Deus. Convido aqui a irmã Rosirene, irmã Dailma, venha nos ajudar aqui, por gentileza. Irmã Francisca, ajuda aqui a gente. Aridai, vamos louvar o nome do Senhor. Hino de número 5, atendendo sugestão da nossa lição de hoje. Espírito, alma e corpo, oferto a Ti, Senhor. Como hóstia verdadeira em oblação de amor. Si maior.
todos têm a oportunidade de cantar e louvar. Os irmãos que estão aí atrás, venham mais para frente, por gentileza. Aqui mais perto da gente, que fica melhor, vocês ouvirem a palavra. Vocês que estão após coluna, se desejarem, venham aqui mais para frente, em nome de Jesus. Louvaremos ao Senhor. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oração de amor. Eu todo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem luz zelar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois livre sempre sou. Eu todo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem nos zelar. Espírito divino do Pai, a provissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem nos zelar. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jeová para todos sempre. Aleluia. Cante: eu tudo a Deus consagro. Eu todo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem nos zelar. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, nos blinde com teu amor nesta manhã. Aleluia, Deus. Glória a Deus. 432. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possas sempre tu por mim operar o teu amor. Dó maior. Aleluia. Cante com muita alegria. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possas sempre tu por mim operar o teu amor.
Pode cantar bem alto. Minha vida toda para ser Senhor, tua para sempre sim. Oh Deus, o meu querer, faze o teu, ó Salvador. Hoje habitas no meu ser, enche-me do teu fervor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toda para ser Senhor, tua para sempre sim. Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toda para ser Senhor, tua para sempre sim. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome para todos sempre. Ele merece. Aleluia. Cante. A minha alma lava, Salvador, do teu sangue puro carmesim. Minha vida toda para ser Senhor, tua para sempre sim. Aleluia. Quantos podem dar um glória a Deus bem forte? Glória a Jesus. Amém. Muito obrigado, minhas irmãs. Deus abençoe a vocês. Superintendente Elisandro. É isso mesmo. Aleluia. Graças a Deus. Meus irmãos, eu queria fazer um pedido aos irmãos que estão mais atrás. Como hoje temos menos irmãos presentes, eu queria que, gentilmente, vocês chegassem até aqui à frente. Isso ajuda o nosso irmão Gerson Willi, que já vai ser apresentado, a interagir com vocês. É importante que quem ministra olhe nos olhos, sinta o público, para que ele tenha uma noção se a mensagem está sendo bem lançada, entendeu? Então é importante, eu agradeço a gentileza dos irmãos e a compreensão. Amém? Unidos a gente caminha para Jesus, tá certo? Todos unidos para a glória de Deus. Obrigado, meus irmãos, pela compreensão de cada um de vocês. Hoje nós teremos aqui uma classe única, como vocês já devem estar percebendo. Então, hoje nós vamos ler agora os textos base da lição, mas felizmente e graças ao nosso Deus, hoje finalizamos mais um trimestre, o primeiro trimestre de 2024. Na próxima semana iniciamos o segundo trimestre desse 2024, que já estamos aqui, nossos professores, já estamos de posse das revistas. Você que ainda não adquiriu a sua, certamente nosso irmão J. Lima, ou nas lojas da CPAD, na loja da CPAD, tanto a loja física quanto as lojas virtuais, vocês podem adquirir esse material, que também está muito rico, assim como do primeiro trimestre.
Não deixe, meu irmão, para adquirir em cima da hora. Às vezes isso, as revistas acabam e daqui que chegue na loja, você vai demorar a ter contato com o conteúdo físico, tá certo? Então, em nome de Jesus, vá lá, adquira seu material, estude, e isso ajuda no seu aprendizado, na construção do aprendizado da sala, e ajuda seu professor que está ali também, tá certo? Como um canal de Deus, mas você pode interagir e colaborar com esse crescimento da classe, tá certo? Queria convidar nosso pastor Eliezer para fazer a leitura do texto base da nossa lição 13 e fazer a apresentação do nosso querido Gerson William, em nome de Jesus. Amados, a paz do Senhor. Eu quero recordar-lhes de uma boa notícia, é uma recordação. Jesus ressuscitou, irmãos. A sepultura está vazia. Foi um dos quadros, um dos lugares mais bonitos que nós vimos lá em Israel, quando fomos agora, é que quando entramos na sepultura, eu procurei os restos mortais de Jesus lá. Eu não encontrei. Jesus está no céu, aleluia, à direita do Pai, e intercede por nós. Na função sacerdotal, Ele está intercedendo por nós, como um sumo sacerdote, não é? Graças a Deus por isso, irmãos. Uma das grandes verdades do cristianismo é essa, e base do cristianismo. Quando Jesus ressuscita, então Ele dá poder também ao cristianismo, no que tange a motivação para que as pessoas aceitem o cristianismo, que aceita Jesus como Salvador, porque é a única religião cujo fundador ressuscitou. Se você procurar todos os fundadores de qualquer religião por aí, eles estão na sepultura, mas o nosso não, é diferente. Jesus ressuscitou triunfante e poderoso. Meus irmãos, antes de fazermos a leitura, eu quero só informar para os irmãos, aqueles que não sabem, a maioria sabe, que os jovens hoje estão em retiro, adolescentes e jovens estão no retiro, cerca de quase 170 pessoas do setor, 180 pessoas estão no retiro, aqui num sítio em Macaíba, uma estrutura muito boa, é um retiro setorial, onde adolescentes e jovens estão fazendo parte ali, e tudo caminha bem, graças a Deus. Nós temos tido boas notícias deles ali, estão muito felizes, e até batismo com o Espírito Santo já houve, conversões também, pessoas que estão aceitando a Jesus como Salvador. Às vezes a gente tem adolescentes, jovens na igreja, e a gente pensa que todos são crentes, eles vêm com seus pais, mas às vezes não aceitam Jesus de coração, e num evento como esse, é um momento propício para que também aceitem a Jesus como Salvador. Eu fico feliz em ver aqui a nossa irmã Deise. Fica de pé, irmã Deise, para ser recebida. A nossa irmã Deise, que muito tempo congregou conosco aqui, né? Está conosco nesta manhã. A igreja está feliz com a vinda da nossa irmã Deise. Vamos dizer: Deise, seja bem-vinda em nome de Jesus. Diga assim: o seu lugar sempre esteve reservado. Amém, glória a Deus. A irmã Geosane está? Geosane é neta da irmã Alvarita. Ela está com as crianças dela no DEPIM, foi deixar os meninos lá, e ela está demonstrando interesse em congregar-se conosco, irmãos. Graças a Deus por Geosane, depois vocês vão conhecê-la. Meus amados, então, nós vamos apresentar o o professor de hoje, é pregador também, mas nessa ocasião ele vai dar a aula, o nosso irmão professor Gerson William. Professor, por favor, dê uma chegadinha até aqui. Ele tem ação pastoral na congregação de Filadélfia, ali em Extremóis, é professor também na STEADEB, da Escola Teológica da Assembleia de Deus, e para nós é um motivo de muita satisfação recebê-lo hoje como professor aqui na nossa escola dominical. Ele se faz acompanhar do profeta Jeremias. Jeremias veio com ele, né? Quem anda acompanhado de um profeta, pastor, tem sempre uma mensagem de Deus. É verdade. Então vamos recebê-los em Cristo, vamos dizer: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Muito bem, seja bem-vindo, meu amado.
Irmãos, vamos ficar de pé então, vamos fazer a leitura, para que o nosso professor Gerson tenha todo o tempo disponível aqui para ministrar nesta manhã. Um tema muito empolgante de hoje, que é o poder de Deus, o poder do Espírito Santo na igreja, no desempenho da missão da igreja, a missão evangelizadora, a missão de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Então a lição é a última do trimestre, irmão. Já estamos nos aproximando aí da primeira lição. Próximo domingo já vai ser a primeira lição. No sábado nós teremos a EBD em síntese. Está aberta ainda inscrições para todos os alunos, professores, aspirantes que queiram fazer conforme a faixa etária. Eu estimulo os irmãos a que participemos. Eu vou estar também lá com a auxiliadora, de forma que seja motivado nesta manhã para se inscrever. Então vamos lá, eu vou pedir o tema da lição, o texto áureo e a verdade prática. Qual é o tema da lição? Texto áureo. Agora vamos a qual é a verdade prática? Essa é uma grande verdade. Sem o poder do Espírito Santo, irmãos, nós somos incapazes de executar, de cumprir com a missão da igreja. Foi por isso que o Senhor disse: fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Aí depois é que ele dá a ordem, dá o ide imperativo: e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E isso concomitantemente, simultaneamente, para a gente não esperar primeiro terminar Jerusalém, para depois ir para a Judeia, para depois ir para os confins. Eu escutei, eu era muito jovem ainda, me preparando para a missão, e lá no Conjunto Pirangi, um irmão menos avisado disse assim: por que fazer missão no exterior, auxiliadora, se a gente não terminou Pirangi? Mas só que o senhor não disse isso. O professor certamente vai melhorar esse ensino que eu estou dando aqui, que deve ser simultaneamente, é enquanto, na medida em que eu alcanço Jerusalém, eu também tenho que simultaneamente alcançar Judeia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Então vamos à leitura bíblica em classe. Atos 13, do 1 ao 4. Quando eu estava me preparando para a missão, esse foi um dos trechos que mais me tocou, foi Atos 13, quando o Senhor, pelo Espírito Santo, designa os primeiros missionários para fazer a obra do Senhor. Então vamos lá, eu leio o primeiro, vocês o segundo, e assim vamos até o 4, quando leremos em uníssono. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram todos. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Daí começou então a obra missionária da igreja. Vamos orar então pelo professor de hoje, nosso amado professor Gerson Willi. Professor, o senhor pode vir até aqui? Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e Pai, aqui está o teu servo, Senhor, que vai ministrar-nos nesta manhã, Pai querido. Ser com ele, ó Deus, inspira-o, Senhor, como instrumento do Espírito Santo de Deus. Abre a sua mente mais uma vez, Senhor, e que fale aquilo, Senhor, que te convém, Senhor da glória. Ó Deus eterno, graças te damos por poder contar com a vinda dele aqui entre nós, Senhor. Te louvamos por todas as coisas,
em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar-se, queridos. Professor, é com o senhor prefere sem fio, com fio? Eu prefiro com fio. Pronto, muito bem. Obrigado. Está com delay, Está com delay, né? mas está funcionando. Queridos irmãos, é com muita alegria que eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Que maravilha, irmãos, estamos hoje aqui nessa manhã reunidos para adorarmos a Deus e aprendermos da sua palavra. Estou grato pela oportunidade. Nosso querido pastor Elisandro tentou esse contato conosco e aqui nós estamos para juntos aprendermos a palavra de Deus. Agradeço a gentileza do pastor Eliezer, que sempre quando está ali na STADEB, na nossa escola teológica, para nos dar suporte, né? É sempre uma festa, né? Os irmãos sempre aprendem com ele na questão da exposição, de uma exposição bem feita, e é isso que nós precisamos, né? Pastores que tenham esse zelo com esmero em relação à pregação da palavra de Deus. Quero deixar meus cumprimentos a alguns alunos que eu estou vendo aqui da STADEB, né? Nosso amado irmão, irmã Mara, daqui é irmã Mara? Ah, tá certo então, viu? E eu, como é? Da classe SAR, é? Ah, ela é professora da classe? Ah, sim, muito bem, está ali na preparação, ali na nossa STADEB. E aos amados irmãos, obrigado desde já pela recepção. Queridos, esse trimestre nós tivemos um tema bastante importante, né? Que é sobre a doutrina da igreja. É importante a gente saber que nessas aulas nós não conseguimos cobrir todo o conteúdo. É um conteúdo muito grande, mas a intenção do nosso comentarista foi de fazer um apanhado nos principais pontos para instigar os irmãos a procurarem se aprimorar melhor a respeito do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo disse à igreja de Corinto que eles pecavam porque não conseguiam entender, discernir como funcionava o corpo de Cristo, né? É claro que na perspectiva de Corinto tinha umas coisas meio esdrúxulas por lá, como a falta de comunhão, a falta de discernimento espiritual, mas de forma geral, nós aprendemos nesse trimestre como a igreja funciona, de que maneira ela é gerada por Deus, e hoje nós estaremos encerrando essa aula, identificando como o poder de Deus capacita a Santa Igreja para que ela continue firme e constante e cumprindo então a promessa que Jesus disse, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja de Deus. Amém? Isso é muito importante. Antes de passar qualquer ponto aqui da nossa revisão hoje, é que essa é uma linguagem militar. Nós muitas vezes identificamos a igreja apenas como um hospital que cuida de um doente, uma pessoa que está triste na fé para alegrar. É sim, mas nós também temos essa função de militar contra as forças do mal, e a linguagem que Jesus usa é de que a igreja está irrompendo contra cidades fortalecidas que não vão suportar o poder que está inerente pelo Espírito Santo da igreja. Amém? Então, amados, antes de nós entrarmos na lição, como foi combinado, nós iremos fazer um rápido resumo, bem rápido mesmo, para que a gente se detenha no tema hoje geral da nossa lição de número 13, tá certo? Primeiro ponto da nossa primeira lição desse trimestre, nós tratamos sobre a origem da igreja. E o resultado final é que nós descobrimos que a igreja não é uma coisa inventada por homens. Não é que alguém quis se reunir, fazer uma associação, e daqui a pouco a associação deu certo, como uma empresa, né?
que conseguiu bons contratos, que foi ajudada por causa da mídia ou por causa das redes sociais. A igreja, ela tem a sua origem, em particular, no coração de Deus. É por isso que o mundo, irmãos amados, de certa forma tem nojo da igreja. Lembro quando eu estava terminando minha formação na universidade, e era nítido, a minha área é ciência da religião, então a gente via várias outras religiões. Você podia tranquilamente dizer que você era de uma religião de matriz africana, que você simpatizava com Hare Krishna, mas quando você dizia, eu sou cristão, e aí você já era excluído do grupo, porque havia ali já no coração daquelas pessoas um sentimento de rejeição. Se fosse, como bem falou, pontuou o nosso pastor Eliezer aqui, uma religião comum, que o homem que a fundou tivesse morrido e tivesse deixado apenas uma filosofia de vida, ela não impactaria tanto o mundo e o coração das pessoas. Mas como é a religião verdadeira, como é realmente a mensagem verdadeira vinda do coração de Deus, então nós temos uma oposição também verdadeira. Existem alguns outros segmentos que têm uma oposição que às vezes parece fictícia, né? Mas o cristianismo tem uma oposição singular, digamos assim, talvez particular, porque leva a verdade, e quando a verdade aparece, a mentira, ela não consegue fazer as pazes com essa mensagem, amém? Então é importante que a gente entenda que a igreja foi criada, pensada, projetada na eternidade por Deus. Ele pensou nisso. É por isso que nós temos que ter cuidado com algumas filosofias de pessoas que estão naquele movimento dos desigrejados, né? Não, a igreja foi feita por homens. Isso é uma coisa de cada um pode adorar a Deus em casa, e não estamos, esse negócio de reunião é porque querem fazer uma centralização, mas não é isso, Deus planejou. E o termo que ficou em evidência é o termo eclésia, né? Que no grego traz a conotação de uma convocação de pessoas que foram chamadas para uma assembleia, estavam em um determinado local, paradas, vivendo a sua vida confortável ou vivendo para si mesmo, e aí Deus chama-os para fora, tá certo? Nós não vamos entrar em detalhes em todas as referências para que a gente ganhe tempo, e nós entramos mesmo na lição de número 3, tá bom? A lição de número 2 nós tratamos sobre a natureza da igreja, e aí nós pontuamos pelo menos duas partes da igreja que precisam ser pensadas por nós. Primeiro, a igreja, eu pulei, não foi? Isso, a natureza da igreja é a lição número 3, eu pulei aqui por causa do tempo. Então, lição número 2, nós estudamos na lição número 2 os símbolos, né? As metáforas a qual a Bíblia vai fazer uma conotação para a igreja de Cristo. Primeiro, como noiva. Quando se fala em noiva, fala de alguém que está se preparando e é pura. Está falando de alguém que não contraiu núpcias ainda, que é virgem. É uma igreja que é diferenciada das demais, digamos assim, dos demais povos desse mundo. É claro que a igreja é uma junção, né, de povos que foram lavados e santificados por Deus, e são separados por Deus como uma mulher, uma jovem virgem que está sendo preparada e cuidada para se casar. Então ela tem um compromisso, uma promessa, e ela tem um alvo, que é ser fiel e ser complacente ao seu noivo, que é Jesus Cristo. Ela é cuidada pelo Espírito Santo, ela é adornada por Ele, e ela se mantém na esperança de encontrá-lo, tá certo? Outro ponto também é que é considerada a igreja como uma esposa
de Jesus. E aí a gente fala agora de intimidade. Alguém que não tem barreiras para se comunicar com o seu esposo. Porque é muito estranho, né? Quando uma mulher diz assim, eu só falo com meu marido na hora da refeição e eu não converso com ele. Mas todas as vezes que a Bíblia fala que a igreja é a esposa de Jesus, está falando aqui do mistério da intimidade intrínseca que essa comunidade tem com o seu Senhor. E é por isso, queridos irmãos, que nós devemos nos preocupar quando nós temos, entre aspas, por aí, determinadas denominações que dizem que não há a menor preocupação em fazer sempre um estudo apurado a respeito de Jesus Cristo. Na verdade é o que você sente, aí traz filosofias de fora. A esposa, ela está continuamente preocupada com os desejos do seu marido e assim como agradá-lo. E nós, como comunidades santa de Deus, precisamos o tempo todo estarmos íntimos com Deus, com seu Filho Jesus, e fazendo a vontade dele, não a nossa vontade, não é? Eu acredito que alguns irmãos aqui, acredito que todos os irmãos aqui são bem tratados pela esposa, e quando chega em casa, ela está lá esperando por você, ou então vice-versa, você também trata bem ela. Então é uma via de mão dupla. A igreja, como esposa, dá honra ao seu esposo, e Cristo também vai dando honra à sua esposa, tratando bem dela e assim cuidando para que ela o tempo todo seja edificada e santificada. Amém? Vemos também a igreja como o rebanho de Cristo. O apóstolo Pedro fala sobre isso, que existe o sumo pastor, e os pastores precisam estarem atentos, os líderes, porque prestarão contas, porque há um rebanho e há um sumo pastor, e ele cuida dessas ovelhas, ele é quem trabalha por elas, tá certo? E aí tem uma conotação de que a igreja, ela é arrebanhada, digamos assim, né? E ela é tratada como se fosse uma comunidade que estivesse sobre os cuidados de alguém que tem maior sabedoria e maior preeminência. Então, quando nós falamos que é uma igreja como rebanho, nós não estamos falando de uma comunidade que está posta sobre um ditador que simplesmente pensa no seu bel prazer. A igreja, na verdade, está sendo cuidada e está sendo livrada dos lobos, e também sendo advertida dos parâmetros que ela precisa andar. Então, quando nós fazemos parte do rebanho de Cristo, a gente tem que lembrar de uma coisa: aqui e acolá o sumo pastor vai dizer, cuidado, você está muito longe da cerca, você está querendo passar dos limites. Aqui e acolá a gente vê o livramento de Deus em relação aos lobos que se apresentam. Então, quando nós pensamos na igreja como um rebanho, de maneira resumida, nós pensamos também em uma igreja que é cuidada e guardada. É bem importante saber que quando, eu não sei se o pastor Eliezer foi nesse local lá em Israel, que geralmente o pessoal chama a gente para ver locais onde tem pastores, e os pastores do período de Israel, desse tempo, faziam ali de Jerusalém vigílias, inclusive noturnas. De Nazaré, não é? Faziam vigílias noturnas e cuidavam então daquele rebanho, tanto de dia quanto de noite, e isso também nos traz à luz que Deus está o tempo todo cuidando da sua igreja. Irmãos, nós não vivemos a esmo, não. Essa comunidade só cresce porque tem alguém observando e vigiando o tempo todo por ela. E aí eu fico lisonjeado quando eu lembro que Deus me considera como uma ovelha do seu pasto, porque eu sei que à noite, no momento sombrio, no uivar dos lobos e coiotes que se apresentarão no limiar da cerca, haverá sempre o nosso sumo pastor que estará dizendo, saia daqui, porque esse rebanho é meu. Tá certo? E aí a conotação ainda fica mais bonita, eu digo assim, porque a gente vai ver que a igreja é também chamada de povo adquirido, que foi comprado por um alto preço, e também de uma nação santa
e uma geração eleita. Veja, irmãos, que coisa linda, porque quando nós estamos falando da igreja, não é uma coisa particular não é uma coisa a esmo distribuída a pessoas. Deus está dizendo, é minha, o rebanho é meu. Está certo, meu pastor? Tranquilo. O rebanho é meu, eu tenho cuidado. Todas as vezes que você vai encontrar a palavra igreja no Novo Testamento, 99,9% nós encontramos a referência, né, de domínio sobre Jesus Cristo, né? Aliás, Jesus Cristo dominando sobre a igreja. Ele é o dono da igreja, mas ele não é um dono que deixa a desejar no cuidado. De dia e de noite há uma nação com um rei que cuida, porque ele escolheu para si. Amém? Segunda imagem que nós vemos nas Sagradas Escrituras a respeito de Deus é um termozinho em grego que se chama oikos, né? É casa de Deus. Aqui fala de um local onde Deus ele administra funções. E aí também, irmãos, mais uma vez, aonde Deus demanda os seus cuidados, observando os detalhes e organizando como tem que ser. E deixa-me dizer uma coisa: quando você sabe que a possessão da igreja é de Deus, você pode descansar, porque se a casa é de Deus e ele vê alguma bagunça, ele vai organizar. Se algum lobo está se aproximando, você está preocupado, o sumo pastor vai estar ali. Se alguma outra nação tentando ameaçar essa nação eleita, o rei soberano está de olho nela e nada vai poderá resistir, né? Outra alegoria muito forte aqui é que a igreja é o corpo de Cristo. E aí veja, irmãos, a Bíblia diz que quem é a pessoa que fica descuidada do corpo? Pelo contrário, você procura tratar e alimentar, né? Eu não quero entrar muito nisso aqui, mas essa lição serviu até para desbancar determinados comentários, até músicas que surgiram por aí, que diziam até que a igreja tinha a possibilidade de algum dos seus membros estarem com gangrena. Isso não é verdade. Se tem algum membro ou alguma pessoa, algum grupo que possa estar cheirando mal, é porque com certeza não faz parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é saudável, Deus zela por ele, ele dá nutrientes, a palavra de Deus corre, né, no coração, o corpo vai crescendo para edificação e o sangue não está coagulando, viu? Muito obrigado, a igreja vai muito bem e o sangue de Cristo está correndo nas veias sim da igreja e ela está indo marchando firme a passos assim largos, sabe para onde? Para a eternidade, ao encontro das promessas de Deus. Então tome cuidado com filosofias que surgem por aí, de pessoas que querem, né, como se fosse dar uma lição de moral na igreja, como se a igreja estivesse descuidada, né? Como se Deus tivesse dito, fiquem aí que eu vou tirar férias. É o sonho talvez do diabo, talvez é o sonho de todo mercenário, de todo lobo, é que o pastor tenha descuidado de sair para tomar uma água, para comer uma refeição. Mas pastor que é pastor faz a sua refeição na cerca do curral. Rei que é rei, ele vai almoçar e vai fazer o banquete no meio dos seus súditos. Não perca esse vício. Eu tomei mais tempo aqui para a gente desmistificar determinadas coisas que a gente às vezes até canta como se Deus tivesse desligado da sua igreja. E agora sim, a parte que eu tinha pulado, né? Nós observamos a respeito da natureza da igreja, e eu vou correr aqui para não ficar só nesses pontos, a gente dá tempo de entrar. Então nós vemos que a igreja é local invisível, né? Uma igreja que tem realmente o seu local no espaço geográfico, é uma igreja que faz a diferença visivelmente na comunidade, é uma igreja onde o amor é ortoprático, não apenas ortodoxo, porque a questão da ortodoxia e ortopraxia tem que andar juntas. O ortodoxo fala muito, mas ele também tem que mostrar a sua ortodoxia na sua ortopraxia, fazendo uma vista para ver se o que ele está falando também está condizente, se o que ele está fazendo está condizente com o que ele acabou de falar.
E aí nós vemos outra conotação, que é que a igreja é invisível. Ela tem o seu local nas regiões celestiais e também nesse mundo que nós estamos aqui, que também está infestado, né, na perspectiva sobrenatural, e essa igreja está ali. Na igreja local, nós temos denominações. Na igreja invisível, ela é interdenominacional e ela vive o tempo todo cheia do Espírito Santo e para a glória de Deus. Aí uma frase do nosso comentarista, não sei se dá para vocês lerem, mas eu vou ler aqui, que ele vai dizer o seguinte: as denominações podem desaparecer. Pode chegar um tempo, irmão, daqui a 500 anos, nós não temos a Assembleia de Deus. Eu oro para que esteja lá. Mas se por acaso Jesus não estiver vindo daqui a 500 anos, a igreja de Deus vai permanecer aqui na terra, independente de batista, presbiteriana, né? Assembleia de Deus, toda a igreja de Cristo, em qualquer era, vai permanecer. O exemplo disso é a Idade Média, que poderia ter colocado em baixa de uma vez por todas, mas Deus disse: eu vou colocar a Bíblia no lugar de onde ela estava antes, para mostrar que a igreja sobrevive pela palavra de Deus. Então as denominações podem desaparecer, mas a igreja é indestrutível, como o próprio Jesus asseverou, tá certo? A lição 4, nós vemos a igreja e o reino de Deus. Entendemos esse reino como presente, passado e futuro. Passado porque Deus reina desde a eternidade, presente porque Deus está reinando, e a expressão do reino de Deus aqui no mundo é a sua igreja, e o futuro porque Deus cumprirá o escatom, né? A palavra escatologia, o pensamento no fim de todas as coisas, mas o escatom é o cumprimento de todas as coisas. Deus reinou no passado, continua reinando no presente e reinará no futuro também. A igreja serve para quê então, irmãos? Para proclamar e expressar o reino de Deus. Veja, presta atenção nisso aqui. A igreja não fala de uma mensagem de si própria. A igreja não proclama a igreja. A igreja, irmãos, proclama o reino de Deus. Ela fala de algo que é superior a ela, que ela faz parte. A igreja está aqui na terra como sal da terra e luz do mundo, para proclamar uma verdade que transcende essa matéria física aqui, a qual nós estamos vivendo. E isso é importante a gente saber. Então ela não fala de si mesma, assim como o Espírito Santo proclama Jesus e o seu reino, a igreja também é auxiliada para proclamar uma mensagem divina sobre todas as coisas do reino de Deus, certo? Reino de Deus, reino dos céus, mesma coisa, palavras sinônimas no texto sagrado. Qual é a missão da igreja então? Glorificar a Deus, proclamar as boas novas, na lição 5 nós vimos isso, e discipular os convertidos. Irmãos, a igreja serve para glorificar a Deus. Ela não pode ter um fim em si mesma. Ela não pode se envaidecer em si mesma, porque deu certo numa missão, porque deu certo em determinado local, porque foi numa viagem. Ela está glorificando a Deus o tempo todo. A cada passo que a igreja dá e ela pisa em terra firme, ela diz: glória a Deus que preparou esse caminho para nós. Então ela vai andando, glorificando a Deus, e vai preparando os novos conversos. Está vendo que parece que é uma máquina que está trabalhando o tempo todo. Glorifica, proclama, discipula. Glorifica, proclama e discipula. Não para, irmãos, não para. Se a gente pudesse viver isso e o Senhor não tiver levado a igreja, daqui a 200 anos a igreja continuaria aqui, glorificando a Deus, proclamando o Evangelho e discipulando os novos convertidos. Amém? A lição de número 6 foi sobre a organização e organismo a respeito da igreja. Nós não podemos pensar na igreja apenas como um organismo, mas ela é um organismo vivo, que se movimenta, né? Que se santifica pelo Espírito Santo, pela palavra todos os dias, assim como um corpo que é bem estruturado, tem vários membros, mas também ela precisa de uma organização. A igreja, quanto igreja local e visível, ela precisa de uma organização eclesiástica, de um pastor, de líderes. Porém, os extremos são perigosos. Existem denominações que dizem que não precisam de pastor, não é?
Existem já outras denominações que acreditam que toda a função da igreja não é baseada em uma função dinâmica pelo Espírito Santo e é o tempo todo regida por uma liturgia totalmente engessada. É por isso que eu dou glória a Deus pela Assembleia de Deus, uma igreja que tem pessoas imperfeitas, falhas, irmãos. Tem dias que eu olho para mim e digo: Jesus, que homem falha é esse que o Senhor está aqui querendo usar para a tua glória? Mas rapaz, que instrumento é esse? Mas a gente sabe que a igreja ela é cuidada e trabalhada como um organismo vivo, que tem os seus agentes que trabalham para que ela se mantenha pura e nutrida, né? E de uma forma que é dinâmica e ande para a glória de Deus, e ao mesmo tempo não é uma igreja desestruturada da sua organização, e ela não pode ser pensada apenas uma igreja sem hierarquia, e nem que essa hierarquia faça um engessamento de como é a funcionalidade dessa igreja, tá certo? Agora só pontuações rápidas mesmo, para a gente ir adiante. O ministério da igreja a gente viu, praticamente nós temos um ministério quíntuplo, né? Ditado na Bíblia Sagrada: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Enquanto apóstolo nós entendemos ele como ofício, principalmente naquele primeiro período da igreja apostólica, que os apóstolos viram a Jesus, estavam colocando as bases doutrinárias, né? Fazendo a interpretação do Antigo Testamento à luz de Jesus Cristo como a chave principal dos mistérios que estavam para ser revelados. E esses homens passaram então essa mensagem adiante. Os profetas, nós fizemos a divisão entre dons e também do ministério profético, que a gente não vai pontuar isso porque vai ver isso na lição. Nós vimos a responsabilidade dos evangelistas, que são pregadores da palavra de Deus itinerante, dos pastores e mestres, que andam juntos. Essa função anda junto. Eles tanto têm a função de cuidar da igreja como ensino, mas também de proteger e vigiar. Ele se dói quando a igreja é perturbada. Ele tem um cuidado de colocar um curativo quando uma ovelha está doente. Por quê? Porque ele está ali para fazer isso. Ele é um pastor que cuida, e ele ensina, ele diz: é por aqui, vocês vão andar dessa forma. A cartilha, que é a palavra de Deus, está dizendo que é esse caminho que vocês devem seguir. Então um cuidado que é deixado pelo Espírito Santo, tá certo? Lição número 8, essa lição aqui deu uma polêmica em algumas aulas por aí, porque alguns já não acreditam que a igreja precisa de disciplina, né? Uma autoconsciência abastada em si mesma seria suficiente para que uma pessoa pecasse e não necessitasse de uma repreensão. Mas a gente vê na Bíblia Sagrada que Deus castiga e repreende a todos a qual Ele tem como filhos, e ninguém está livre da disciplina. Então a disciplina serve pelo menos para duas coisas. Nessa lição nós vimos: para frear o pecado, colocar uma rédea naqueles que estão querendo entrar e viver de uma maneira desordenada, não é? E também para manter a santidade na igreja. Imagina uma igreja sem disciplina, onde todo mundo faz o que quer. E aí a gente tem o exemplo da igreja de Corinto, que precisou ser disciplinada. A igreja dos Gálatas também, né? Que precisou ser ademostrada pelo apóstolo Paulo. Vamos aqui nas duas lições. Nós vemos na lição do número 9 o batismo, a primeira ordenança da igreja, e a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. No batismo, nós entendemos que ao ser imergido na água, ali há um símbolo de sepultamento para o mundo. Você aceita Jesus, é como se fosse um casamento civil, não é? E aí no ato do batismo é uma cerimônia pública, que todos estão tomando testemunha que você realmente entregou a sua vida para Cristo. Ao ser submergido, ao ser trazido para fora, né? Então essa pessoa mostra de uma forma simbólica que está vivendo para Deus. Foi sepultado para esse mundo e agora vive para Deus. E aí isso é muito interessante, porque isso tem tudo a ver com a igreja, irmãos. Se Deus é dono da igreja e Ele diz o que a igreja deve fazer, já não temos mais vontades próprias em relação ao mandamento da obra de Deus, ao seu ministério particular.
Nós morremos, fomos ressuscitados com Cristo e agora, por meio dele, é que nós nos movemos segundo a sua vontade e segundo o seu querer. O batismo é uma ordenança e não um sacramento, como acreditam algumas denominações, igual a Igreja Católica, né? Que acredita que no batismo e também na ceia, que nós vamos ainda falar aqui, há administrado a graça para a salvação. E isso não é verdade, nós cremos isso numa ordenança. E o exemplo disse até o ladrão na cruz, que ele foi salvo sem ter sido batizado. Mas, claro que se ele tivesse a oportunidade de descer daquela cruz, teria que cumprir a ordenança do Senhor, que é o batismo, tá certo? Na ceia do Senhor, nós vemos os dois elementos, o sangue de Cristo no vinho e o corpo de Cristo no pão, que é um símbolo e um memorial. É um símbolo daquilo que Jesus fez na cruz e uma memória. Olha, o apóstolo Paulo, quando estava bem pertinho de morrer, ele diz uma coisa que talvez alguns crentes aqui, inclusive eu, se tivesse recebido uma mensagem de algum irmão, ia se ofender. Ele disse: lembra-te de Jesus Cristo. E aí ele começa a dizer, eu vou parafrasear aqui, que ressuscitou entre os mortos, que é segundo o meu evangelho. Você, tantos anos de crente, às vezes pastor de uma igreja recebe uma carta dizendo assim: ei, não esqueça de Jesus não, viu? Aí você diz, peraí, mas eu não sou crente, por que ele está dizendo isso? Porque nós temos que trazer essa memória, a nossa função de lembrarmos o quão grande livramento o Senhor nos deu na cruz e a sua salvação que foi operada. Irmãos, e nós precisamos rememorar isso, e tem que ser uma coisa realmente de mês em mês. Tem igreja que faz de semana em semana, mas não podemos esquecer disso, porque nós somos falhos, para que a gente saiba quem nos comprou, quem nos resgatou e como essa mensagem é importante para nós. E aí entendemos que é preciso ter comunhão, e a mesma coisa, a ceia é uma ordenança e não um sacramento. Vamos lá? O culto da igreja precisa ter adoração, oração, dons do Espírito e ensino das Escrituras. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, vai demonstrar que no culto não há problema ter dons espirituais. Tem que ter louvor, ensino da palavra de Deus. Tem um vídeo meu no Instagram que eu até falo a respeito disso, que um culto que não tem o ensino das Sagradas Escrituras, que não é norteado pelo texto das Sagradas Escrituras, é um culto fora de linha, irmãos. E nós precisamos ter todos esses elementos. Que bom seria que nossos cultos, o tempo todo, a gente batalha por isso, luta por isso, mas precisamos ter adoração a Deus, que é o propósito da igreja, orarmos a Deus, que é a nossa forma de diálogo e comunhão com Deus, os dons espirituais que são presentes de Deus para a edificação da igreja, e a palavra de Deus, que é a voz do Senhor que brada no meio do seu povo para a edificação e para o engrandecimento da igreja. Por último, na lição de número 12, nós observamos o papel da igreja, da pregação no culto, e entendemos que ela tem que ser, a pregação tem que trazer uma proclamação, tem que trazer instrução, edificação e formação de valores, e ela deve ser bíblica e cristocêntrica. Queridos, estamos vivendo uma tremenda crise na maioria de púlpitos de igrejas hoje, aonde essas regras, aonde o essencial, que é as escrituras que precisam ser proclamadas e explicadas, estão sendo deixadas de lado, por palavras de efeito, por jargões, por alegorias, né? Pega um texto sagrado, no lugar de explicar o texto, a gente tem intermináveis alegorias. Mas nós somos, não só os irmãos que estão aqui atrás, mas toda a comunidade é responsável por fazer frente a esse tipo de mensagem que simplesmente não tem compromisso com as Sagradas Escrituras, nem com a pregação, a proclamação, nem com a instrução. Tem pregações que a gente escuta hoje em dia que a gente diz, meu Deus do céu, sim, qual é o fio da meada? O que é que tem de Bíblia Sagrada aí? Não tem nada, e a gente deve se incomodar com isso, tá certo? Então, queridos, hoje a nossa lição, resta alguns minutos, e eu acredito que vai dar tempo. O poder de Deus na missão da igreja. Como já foi falado pelo nosso pastor aqui,
A igreja não anda segundo as estratégias humanas. Os seres humanos que fazem parte da igreja são inspirados por Deus, pelo Espírito Santo, para que essa igreja cumpra essa missão. Eu vou passar aqui porque a gente já leu a verdade prática, né? E aí, quando nós vamos ler as Sagradas Escrituras, irmãos, e vamos pensar a respeito do Espírito Santo na igreja, nós devemos ter cuidado para não termos uma imagem caricaturada do Espírito Santo. Homens como David Copeland, Benny Hinn e outros dos Estados Unidos tentaram fazer uma caricatura do Espírito Santo, como se fosse uma pessoa frágil, que não suportasse nada, mas a Bíblia mostra o Espírito Santo como um poder, e é claro, não um poder como diz os testemunhos de Jeová, certo? Mas como uma pessoa que dá poder à igreja, e esse poder está distribuído na igreja. Então, pelo menos 3 tipos de poderes, e tem outros, né? Mas eu coloquei pelo menos 3 tipos de poder que vão fazer com que a igreja vença e continue vitoriosa, e não como dizia a seita antiga dos ebionitas, que o Espírito Santo era uma mulher, né, que era sensível. Não é assim. O Espírito Santo não é uma moça delicada. Quando nós olhamos na palavra de Deus, ele potencializa a igreja. Quando Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, ele estava em mente, irmãos, com certeza, que o poder que essa igreja ia usar para irromper as portas era o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo traz para a igreja pelo menos 3 tipos de poder. O dunamis, que é o poder ou potência, é uma eficácia que não pode ser parado. O segundo é a energeia, é um poder semelhante a uma energia. Eu tentei fazer uma paráfrase muito resumida para identificar esses termos usados pelo apóstolo Paulo em Efésios 1, 19 e 20, uma oração que ele faz. Mas é um poder que a igreja ela é ativa, ela não para, ela é dinamizada, ela continua firme. Quando as pessoas pensam que vão parar, queimar uma Bíblia, a igreja renasce, na verdade ela já está ali, mas ela irrompe e levanta com toda a força. Os imperadores de Roma sentiram isso na pele. Foi encontrada uma carta de Plínio, chamado Plínio o Jovem, ao imperador Trajano, e ele dizia assim: eu não entendo o que está acontecendo. Esses cristãos, quando são levados a tribunal, eles poucos se importam com sua vida, é porque o dunamis de Deus está na vida daqueles homens. Eles poucos se importam, os nossos templos pagãos estão vazios a ponto de serem fechados. O que é que nós vamos fazer? A igreja estava sacudindo o mundo, irmãos, mesmo em meio à perseguição. E aí nós temos aqui o Kratos, né? Que é uma força de domínio sobre todas as coisas. A igreja, pelo poder de Deus, seja em qualquer lugar, ela entra, irmãos, para desfazer pelo Espírito Santo as obras do maligno. Quando um missionário resolve sair da sua casa, do seu conforto, como o David Brainerd, um jovem de 20 e poucos anos, resolveu sair da sua vida confortável e foi pregar para os índios pele vermelha, está ali então, queridos irmãos, a pessoa ou um grupo de irmãos que está levando o poder de Deus, estão impulsionados pelo poder de Deus. Então o Espírito Santo não vem simplesmente para embelezar, é porque ele é sensível, né? Tem ciúme, não estamos falando disso. O Espírito Santo tem o zelo pela igreja, né? E sente ciúmes ardentes, porque é particular dele, de Jesus Cristo, da Trindade Santa. Mas ela é a igreja potencializada. Então não irmãos, o mundo se levanta, o mundo tenta as suas estratégias contra a igreja de Deus. A igreja não fica assim, e agora? Eita, meu Deus, lá vem. A igreja levanta e diz assim: se prepare, porque se tiver porta, vocês vão cair abaixo, porque aqui está o poder do Espírito Santo. Amém? Vamos continuar. Então, o primeiro ponto, a doutrina do Espírito Santo, segundo o evangelista Lucas. Não há camarada, digamos assim, que fale tão bem do poder do Espírito Santo como Lucas, nos seus 2 escritos, o Evangelho de Lucas e Atos, né? E aí ele vai deixar escrito em Lucas 24, 49, o ensino revelado nos escritos de Lucas: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos.
de dunamis. Vocês fiquem esperando, porque vocês vão receber uma injeção, meu amigo, que ninguém vai segurar você. Irmãos, veja, olha, eu estou no microfone aqui, tem o slide, tem computador para a gente, mas naquela época não tem essas coisas não. Não tinha carro de som, amanhã vai ter um culto na grande... Não tinha isso não, irmãos. Deus não está nem aí para as limitações humanas, porque quando Ele ordena alguma coisa, vai acontecer. Então, quando Deus diz ao povo em Jerusalém, ficar em Jerusalém, Ele não disse assim, olha, cumpra aí a promessa, viu? Porque você, Ele está dizendo, fiquem aí, porque eu vou revestir vocês de um poder tão inerente na vida de vocês, que o mundo não vai suportar vocês. Uma comunidade pequena, de pessoas que não tinham uma estrutura, irmão, nenhuma, entre aspas, depois da morte de Jesus, até inclusive deles terem, né, as aulas depois da ressurreição, estavam escondidos dentro de casa. Mas esses homens, depois que foram revestidos de poder do alto, vamos lá, o negócio foi sério, né? Então, no ministério de Jesus, Lucas, irmãos, vai deixar claro que Jesus, ele andava potencializado pelo Espírito Santo. Então a engrenagem, está vendo a engrenagem ali? Ó, a engrenagem do ministério de Jesus se movia pela capacitação do Espírito Santo. Irmãos, o Filho de Deus, cheio de glória e sabedoria, eterno, soberano, o Kyrios, né, que é um termo no grego que fala de Senhor sobre todas as coisas, andava no poder do Espírito Santo. E a igrejas hoje desprezando a eficácia do poder do Espírito Santo. Não, irmãos, uma boa homilética, um bom professor de escola, tudo isso tem que estar, são as engrenagens, tem que estar sempre o quê? Na unção, untado com o óleo do Espírito Santo, com o azeite de Deus. Mas isso não significa que nós não temos preparo, temos que estudar, temos que nos preparar, temos que sentar, temos que aprender, ir para a sala de aula também, para que a engrenagem esteja pronta quando o Espírito Santo resolver assim fazer uso dela, tá certo? Então, nos escritos lucanos, né, que assim se diz, nós vemos o Espírito Santo o tempo todo operando. Na concepção de Jesus, o Espírito Santo veio sobre Maria. No início do seu ministério, depois de ser cheio do Espírito Santo, né, ele iniciou seu ministério, fez a obra de Deus e fez no poder do Espírito Santo. Ele diz, eu expulso demônios e curo através do dedo do Espírito Santo. Jesus se movia no Espírito Santo, irmãos. E aí eu trago um adendo, que é Romanos capítulo 8, versículo 9, vai dizer que, irmãos, isso aqui é maravilhoso. Porque o apóstolo Paulo disse que o poder que o Espírito Santo usou para ressuscitar Jesus dos mortos é o mesmo poder que se move no meio da igreja. E eu vou lhe dizer, olha, dizem assim que professor de teologia, ele é mais assim, né? Mas tem verdades aqui, irmãos, que não tem como eu ficar, irmãos, é um negócio, irmãos, que eu vivo na minha vida. Isso tem que ser parte da sua vida. O poder do Espírito, o apóstolo Paulo diz, o poder grandiosíssimo que levantou Jesus e venceu a morte, uma vez por todas, ele está operando no meio da igreja até agora. Glória a Deus por isso, né? Então, se no ministério de Jesus o Espírito Santo não era apenas uma opção, era uma necessidade, na igreja também. Nós precisamos, irmãos, andarmos cheios do Espírito Santo. Pedir a Deus que mova o nosso coração, para que a gente não viva um evangelho simplesmente ameno, morno, para que isso seja, irmãos, causa de transbordamento de coração. Às vezes nós estamos precisando, né, sermos cheios do Espírito. Então a gente vai ver quando se inicia o ministério. Lucas está dizendo assim para nós, eu estou mostrando que Jesus andava cheio do Espírito Santo. Agora veja como a igreja também vai andar, cheia do Espírito Santo de Deus. Cheia do Espírito. O sonho da igreja, o sonho do diabo é que a igreja falhe na sua missão, é que ela perca, mas aqui é colar,
nós recebemos essa injeção de ânimo, de dunamis, de kratos, de energia, para que a igreja se levante mais uma vez e rompa contra as ameaças desse mundo. Então há uma necessidade, irmãos, e não é, eu não sei se eu vou ser cheio. Precisamos sermos cheios, transbordantes, flamejantes pelo Espírito Santo. Amém? Quando nós falamos do enchimento do Espírito Santo, nós entendemos que é uma evidência, uma experiência concreta, né? Então o livro de Atos dos Apóstolos retrata a experiência pentecostal como uma experiência, um acontecimento que traz conotações visíveis, né? E eu digo que também é interna e externa, né? Então ela podia ser vista e ouvida, como em Atos capítulo 5 e o versículo 32, que mostra visivelmente o poder do Espírito Santo atuando na vida das pessoas, as pessoas falando em línguas estranhas, profetizando. E havia também manifestações físicas, né? Onde o Espírito Santo mostra de maneira, irmãos, que não dá para você duvidar. O apóstolo Pedro entra na casa do centurião Cornélio e ele está, irmãos, explicando as Escrituras. E no meio da pregação o Espírito entra naqueles homens e Pedro diz assim: meu amigo, não há mais dúvida que o Espírito Santo encheu esses homens, então vamos batizar esses cabas, né? Vamos batizar esses camaradas. Por quê? Porque é uma evidência. Tem um teólogo, não lembro agora o nome dele, me falha a memória, mas ele tem uma expressão meio pesada. Ele diz assim: é impossível que você tenha saído na rua e tenha sido atropelado por um caminhão de 18 eixos e você volte para dentro de casa e ninguém perceba a diferença. É impossível também quando alguém é cheio do Espírito Santo e essas evidências não se mostram de forma externa. Quando alguém é cheio do Espírito Santo, irmãos, você vê. Eu não estou dizendo que você vê uma labareda o tempo todo, a pessoa sai dizendo o tempo todo por aí: eita terra, lá vem. Não estou dizendo isso não. Mas a evidência do Espírito Santo na vida daquela pessoa ali é concreta, né? Então, dentre muitos sinais, um que sobressaía sobre os demais era o falar em línguas estranhas. Nós temos pelo menos aí 3, né, partes no livro de Atos dos Apóstolos: Atos 2, o dia de Pentecostes, na casa de Cornélio, e Paulo em Éfeso, aonde, quando os homens foram cheios do Espírito Santo, consecutivamente eles falaram em línguas estranhas. Eu sei que é um movimento crescente por aí, de que são o movimento dos cessacionistas, aonde acabam dizendo que o Espírito Santo não faz mais parte, né? Deixou ali os dons espirituais para trás, mas não é verdade. As Escrituras Sagradas, o livro de Atos dos Apóstolos mostra uma continuação. Então, batismo e ser cheio do Espírito Santo, nós temos as línguas estranhas como evidência, tá certo? O Espírito Santo, no ponto 2, capacitava as testemunhas. Irmãos, eles viram alguma coisa, viram Jesus ressurreto, eles eram testemunhas da ressurreição de Jesus, mas isso não só bastava. A Bíblia mostra que eles precisavam do poder. Então, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor. Não basta você simplesmente ser assistente. Para você ser uma testemunha eficaz, você precisa ter poder de Deus. A igreja precisa ter poder de Deus para testemunhar. Nós vemos 2 casos aqui, como é Pedro sendo cheio do Espírito Santo quando foi confrontado. A igreja é cheia quando ela é confrontada, né? Ali Pedro foi confrontado pelos sacerdotes, e Paulo, cheio do Espírito Santo, quando resistiu a Elimas e disse: ei, você vai ficar aí, cego por um tempo, até que você repense naquilo que você está tentando fazer contra o Evangelho de Deus. Essa capacitação não acontece só em pessoas que têm os seus cargos eclesiásticos em altos níveis, se é assim que a gente pode dizer, né? Que eu estou falando na perspectiva do que alguns acham de forma errônea. Mas a gente vê na Bíblia Sagrada que homens desconhecidos, que não eram apóstolos, foram capacitados pelo Espírito Santo. Sabe o que significa isso? Nenhum de nós aqui estamos livres de sermos capacitados pelo Espírito Santo. Do menor ao maior, há disponível para nós uma capacitação de Deus para que o ministério seja cumprido, irmãos, de forma eficaz. Não é? E a gente precisa buscar isso pelo Espírito Santo.
Então a igreja, ela é capacitada para principalmente 3 coisas: a pregação, para que ela ande em comunhão e para que ela tenha sim os sinais. Irmãos, quando a igreja manifesta essas 3 coisas, ela prega o evangelho de forma eficaz. E a igreja primitiva aconteceu isso. O testemunho da igreja é um testemunho profético, ela anuncia a mensagem do reino de Deus, mas ela também mostra que o reino de Deus funciona aqui dentro, na comunhão. Quando um descrente entra aqui dentro da nossa congregação, ou quando ele está observando a igreja, ele tem que encontrar a proclamação da palavra de Deus, uma comunidade que está em unidade num só propósito, e que ela veja, queridos irmãos, que há realmente o poder inerente dentro dessa igreja, né? Então eles vão dizer, eles diziam em Atos capítulo 1, eles falavam a verdade, falam com ousadia e são uma família. E a gente precisa saber disso, porque tem cortes hoje em determinadas teologias que não precisa você falar com ousadia. Estou falando de você gritar. Eu estou dizendo de uma mensagem que a gente realmente provou. Um dia desse eu fui comprar um carro, aí eu disse assim: o que é que esse carro aí tem de bom? Aí o rapaz olhou para mim e disse: tudo. Eu disse: mas tudo o que? Ele disse: ele anda, ele tem ar-condicionado. Visivelmente ele estava falando de uma coisa que ele não tinha provado. E a igreja não tem uma mensagem que ela não provou, ela tem uma mensagem que ela vive e é inerente por causa do Espírito Santo. Vamos lá, queridos irmãos. Quem é que faz com que a igreja ande? A gente já viu, né? No texto sagrado que nós lemos, o primeiro envio dos missionários comissionados foi o Espírito Santo quem deu direcionamento. Então, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separe, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho preparado. O Espírito é quem está conduzindo a igreja. Ele é quem está dizendo como é que deve fazer, quem deve separar. Quem separa os homens para a obra missionária é Deus. Você pode até ser voluntário, irmãos. Você pode até querer. Eu tinha um sonho muito grande que era fazer missões na China. Estudei mandarim desde 2015, todo dia estudando chinês, para lá e para cá, treinando ali no Alecrim, aqui lá com os chineses. Mas eu sabia, na verdade no início não. E eu dizia: eu vou. Mas depois Deus me disse assim: quem envia sou eu, quem vai fazer sou eu, não é você querer ir. Então nós observamos nesse texto sagrado que nessa igreja, quem toma a iniciativa para que as missões deem certo é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é a fonte geradora. Na igreja pode ter homens capacitados, homens que gostam de ler a Bíblia, homens que... Mas no final das contas o Espírito Santo vai dizer: é você, eu quero vocês dois aqui. Mas não tinha outro, não tinha os outros irmãos que estavam lá, certo, mas eu quero Paulo e Barnabé, eu tenho uma obra para eles. E como a forma que o autor deixa clara, que parece que foi uma profecia, né? Ele estava em oração e Deus levanta alguém e profetiza assim: separa esses dois aqui. Então mostra uma atividade, né, dos dons espirituais acontecendo dentro da igreja nesse período. Deixa eu ver aqui meu tempo. Tá certo. Então, quando nós pensamos em estratégias missionárias, irmãos, nós não podemos viver uma independência de Deus. Como é que chegou os nossos missionários pioneiros da Assembleia de Deus aqui no Brasil? Daniel Berg e Gunnar Wingren, 2 suecos. Presta atenção nessa história aqui. Eles foram para os Estados Unidos atrás de viver uma vida melhor, levar um dinheiro para suas famílias, fazer uma boa carreira lá. Mas veja que coisa interessante. Quando esses homens são batizados no Espírito Santo, parece que acontece isso aqui, ó. Vamos para os Estados Unidos. A Suécia está passando por uma grande depressão. Nós precisamos ir para um local que tenha melhores condições. Mas aí no meio do caminho, o Deus Todo-Poderoso muda os planos, muda as perspectivas humanas,
e dizem: aqui, não, aqui eu só marquei para encontrar com vocês dois, para que vocês fossem cheios aqui. E então eles oram e pegam o navio Clemente, e tem toda uma história por trás, e eles chegam aqui, irmão, tinindo do Espírito Santo, porque Deus já tinha falado com ele, né? Você vai para um local chamado Pará, e assim será um hino que vocês escutarão quando chegarem lá. E aí o irmão, né, lá nos Estados Unidos, canta um hino em português. Quando uma igreja é cheia do Espírito Santo, vou dizer isso aqui, talvez seja um impacto para alguns irmãos, sonhos de muitos indivíduos são deixados de lado, para que os sonhos de Deus, a vontade de Deus, se cumpra de forma cabal. Uma igreja cheia do Espírito Santo não é uma igreja que tem apenas estratégias próprias. As suas estratégias têm que estarem coadunadas com a vontade de Deus. Daniel Berg, uma vez chegaram aqui, tinham alguns trocados no bolso, sentaram para tomar sua primeira refeição, arroz e feijão e um café preto amargo, mas eles estavam sob o direcionamento do Espírito Santo. Deus é quem teria dado essa estratégia. Quando eu estou dando essa matéria da história das Assembleias de Deus, irmãos, tem um momento que você tem que dar uma pausa e dizer assim: irmãos, veja aqui, 1900 e tanto, e mais um ano, mais 3 estados, mais 4 estados, daqui a pouco 2 anos, mais 5 estados. Os estados vão pegando fogo e a mensagem do Evangelho vai sendo proclamada. Sabe por quê? Porque 2 homens foram cheios do Espírito Santo e se disponibilizaram e deixaram as suas vontades, os seus desejos humanos de lado, para cumprirem a estratégia que o Espírito Santo tinha proclamado para eles, preparado para eles. Amém? Vamos para a nossa conclusão. Mas Atos 16, 7 e 8 diz, né? Quando chegaram a Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Aqui é uma coisa muito clara. Às vezes a igreja está com boas estratégias, mas uma estratégia que está limitada à sua visão, e ela precisa saber se realmente o Espírito Santo está de acordo com aquele pensamento. E veja, poderia ser um absurdo para nós hoje escutarmos um missionário dizendo: irmãos, eu ia entrar na Índia e quando eu fui botar o pé, o Espírito Santo: ei, não vá pregar aí não. E algum irmão poderia dizer: rapaz, de onde é que o Espírito Santo tem impedido você pregar o Evangelho? Você não foi porque ficou com medo. Mas o apóstolo Paulo e a sua comitiva, né, entenderam que o Espírito Santo dizia onde eles deveriam entrar e onde eles deveriam passar. Por quê, irmãos? Porque a vontade é dele. A igreja não anda pelas suas estratégias. Precisamos sermos o tempo todo, queridos irmãos, guiados e observados pela condução do Espírito Santo. Veja, o Espírito Santo potencializa a obra de Deus na igreja, dá autoridade a essa igreja e também conduz. Finalizo aqui com um comentário do pastor José Gonçalves, que é o nosso comentarista, e ele diz assim: não basta só o desejo de fazer missões, mas é preciso buscar a orientação do Espírito Santo a respeito de como isso deve ser feito. E aí, eu lembrando que eu estudando mandarim, eu militar, e eu ia lá no quarto, eu disse: eu vou pedir baixa hoje, entregar tudo que eu tenho, e vou fazer missões lá na província de Yunnan, e vai ser lá o local. E Deus disse para mim, usou uma pessoa e disse: ei, aguarde, que você não anda segundo o seu querer, você agora tem que andar segundo as estratégias do Espírito Santo. Então, queridos, eu concluo aqui dizendo, né, que da mesma forma que nós entramos nessa lição, observamos a natureza divina, né, inerente ao Espírito de Deus, a Trindade Santa também, na condução da igreja desde a eternidade. Essa igreja hoje continua necessitando da instrução, potencialização e de que o Espírito de Deus faça a sua obra de acordo com a sua vontade na igreja nos dias de hoje. Não há nenhum empecilho, não há nenhum mal, nenhum império que faça com que a igreja pare se ela estiver
com o dunamis de Deus, né, com Kratos e energia distribuído nos seus membros, fazendo com que ela obtenha sucesso na sua missão. Amém? Quero agradecer a Deus a oportunidade. Eu espero que essa lição tenha abalado de certa forma as suas estruturas e também edificado as suas estruturas para que nós vivamos segundo a glória de Deus e o projeto do seu reino. Deus abençoe a igreja. Obrigado pela recepção e que Cristo continue sendo o nosso alvo. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe, pastor e professor Gerson Willi. O senhor foi um instrumento de Deus para edificar a igreja aqui em Candelária. Amém, meus irmãos? Queria convocar nossos obreiros para já se posicionarem, para a gente nesse momento, Jesus, chega, proceder com os dízimos e ofertas para a casa do Senhor nesse momento. Nesse momento queria convidar nossa irmã Rosângela Barreto, para que ela possa, junto conosco, adorar o Senhor nesse momento tão importante, um dos momentos tão importantes da nossa escola bíblica, que é entregar ao Senhor a parte que é dele, né? E Ele gentilmente nos dá a responsabilidade apenas de entregar a Ele, de devolvê-lo. E não podemos nos furtar a isso, não podemos nos negar a isso, porque isto não é de boa razoabilidade para a nossa vida, né? Então, quando a gente fica com o que é de Deus, a gente entra em prejuízo. Tá certo, meus? Então, vamos aproveitar esse momento para entregar nossos dízimos e ofertas na casa do Senhor. E logo em seguida, damos seguimento finalizando a nossa EBD. Vamos orar. Sentados mesmo com a sua cabeça, vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de estar em tua casa, aprendendo mais da tua palavra, Pai. Obrigado por cada irmão que está aqui presente, e neste momento, Senhor, nós estamos aqui de corações abertos, Senhor, e disponíveis para entregar a Ti o que Tu nos deste, Pai, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, a entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas para a Tua casa, que ela possa continuar sendo mantida e ornada para a glória do Teu nome. Amém. Saúdo, amada igreja, com a paz do Senhor. Agradeço a Deus essa tão rica oportunidade. Nós não sabemos a data que Jesus morreu e ressuscitou, mas existe uma data comemorativa e isso é muito bom porque nós relembramos, né? Então eu estava pensando, se Lisandro me chamar para cantar, eu vou cantar este hino, porque tem muito a ver com esse momento que estamos vivendo. Da sepultura para o céu Jesus voltou, depois que o pecado aniquilou, com grande poder foi que ressuscitou, e liberdade aos presos proclamou, tremendo a terra o saudou, pois que da morte se levantou, ressuscitou, ressuscitou, e para o céu Jesus tornou, mas voltará também de lá, e neste mundo então reinará, em riso e pranto dos discípulos se tornou, pois vivo Cristo se apresentou, partiu pra Galileia, ordenou, e a promessa santa revelou, poder do alto eu vos dou, pois que ao Pai pedi eu vou, ressuscitou, ressuscitou, e para o céu Jesus tornou,
Jesus a sua mão divina levantou, abençoando os seres que salvou, e triunfante para o céu tornou, e uma nuvem logo ocultou, mas a promessa lhes deixou, eis que convosco para sempre estou. Ressuscitou, ressuscitou, e para o céu Jesus tornou, mas voltará também de lá, e neste mundo então reinará. Sentado à destra de Deus Pai, Jesus está por sua esposa suplicando já. O mundo disso não cogita cá, porque não vê a luz que brilha lá. Muito em breve Cristo voltará, mas só os seus aos céus levará. Ressuscitou, ressuscitou, e para o céu Jesus voltou, mas voltará também de lá, e neste mundo então reinará. Aleluia, glória a Deus, a nossa esperança é que Ele ressuscitou e vai voltar, e está muito perto. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Ressuscitou, ressuscitou, e para o céu Jesus tornou, mas voltará também de lá, e neste mundo então reinará. Amém. Que Deus os abençoe e feliz Páscoa para todos. Queria já nosso presbítero Gideon Mendonça, ele tem uma rápida mensagem para todos nós da EBD, mas antes eu queria apresentar a nossa querida Eva, irmã do nosso Exildo. É a filha dela, sua filha? Neta? Qual é o nome dessa neta linda? Como? Mariane. Eva e Mariane, e a jovem ali, pastor? Geosane. Vamos recebê-los e dar boas-vindas a eles. Geosane, Eva e Mariane. Vamos dizer, igreja, com todo o calor de Deus nos nossos corações: sejam bem-vindas. Não, ficou feio. Não, ficou feio. Vamos lá, igreja. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Amém. Fiquem vindo e escolha Candelária para estar aqui conosco na nossa EBD e nos nossos cultos, em nome de Jesus. Gideon. Igreja, paz do Senhor. Uma rápida explanação sobre a próxima lição. Nós teremos como tema a carreira que nos está proposta. O comentarista é o pastor Osiel Gomes. Mais uma vez ele está nos presenteando com uma lição muito interessante. E no tema ele diz assim, o subtema: o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Nós vamos, nas 13 lições, iniciar falando sobre esses aspectos do caminho da salvação, e da lição 3 até a 10, nós vamos falar sobre questões práticas, de como nós nos devemos nos preparar, para usufruir dessa santidade, para alcançar essa santidade, para servirmos a Deus melhor nesta terra.
E ele termina as 3 últimas lições falando sobre a perseverança para chegar nesse céu tão almejado. Então convidamos a todos para adquirir a sua lição, para estar presente, ser assíduo e aprendermos juntos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, já estamos nos momentos finais. Eu quero só agradecer ao professor Willy, que Deus lhe abençoe, profeta Jeremias também por ter vindo. Irmãos, vamos ficar de pé, por favor, já vamos encerrando. E o irmão aqui presente, nosso irmão Antônio Alex, ele vai fazer uma cirurgia, irmãos, amanhã, e pede oração. Vamos orar por ele. Pode vir aqui, Alex? Pronto, muito bem. É uma cirurgia delicada, mas Deus está no controle de tudo, né, irmãos? Vamos orar para Jesus curar, para Jesus ser com ele. Quem mais está enfermo e crê que Jesus cura, ou está precisando de uma intervenção divina, vem à frente. Presbítero Adejá, seja bem-vindo em nome de Jesus. Presbítero Adejá teve uma forte dor de cabeça inexplicável, e o Senhor está aqui, né, irmãos? O Senhor está aqui. Eu vou orar, eu vou pedir que o presbítero Elisandro vá até ali e unja, Elisandro, os enfermos. Como tem mais de um enfermo, presbítero Gildeon, por favor, deixa Deus te usar. Irmão, para o Senhor curar basta 1 segundo, menos, fração de segundo, o Senhor cura. O hino 7 diz: Cristo cura sim, não é? Ele tem um poder formidável para curar. Então, se você está enfermo, vem à frente. Pastor, e o Senhor cura na escola dominical? Cura. Ele curou no sábado, porque não cura no domingo? Glória a Jesus. Ele é o dono do sábado, ele é o dono do domingo. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, a Tua palavra diz que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas Suas pisaduras fomos curados, Senhor. A Tua palavra diz: se estiver alguém enfermo, chame os presbíteros, eles orarão, ungirão com azeite, e o enfermo será curado, Senhor. Nós cremos, Senhor da glória, na cura divina, e é no nome de Jesus que nós te pedimos agora, Senhor, cura esses enfermos, cura, Senhor da glória, em nome de Jesus Cristo. Jeová Rafá está aqui para te curar, creia tão somente, em nome de Jesus, e assim será feito, e assim será realizado o grande milagre da tua vida, em nome de Jesus. Enfermidade sai agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus forte na batalha. Ó meu Pai, Deus eterno, Tu és o Jeová, aleluia, Rafá, aquele que nos cura das nossas enfermidades. Portanto, meu Deus, a Tua palavra, Senhor da glória, garante-nos a vitória sobre a enfermidade, no nome de Jesus. Cura, Senhor da glória, aleluia. Meu Deus eterno, esta dor, Senhor, que incomoda o Teu servo Adejá, Senhor da glória, meu Deus, aleluia, extrai completamente agora, Senhor. Faz por ele o que os médicos não podem fazer, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Adejá, dá um passo, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Toda enfermidade, toda dor, todo mal desaparece agora, aleluia. Restitui, Senhor, a saúde do teu servo completamente, e que esta dor jamais volte, Senhor da glória, que ele jamais baixe ao hospital por causa desta dor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Te repreendo agora, a igreja te repreende agora a enfermidade, em nome de Jesus de Nazaré. Pai eterno, graças te damos, ó Deus, o teu servo Antônio Alex, Senhor da glória, que vai ser cirurgiado, Senhor, ser com aquela equipe médica, Pai querido, em nome de Jesus.
Pai, intervém, Senhor, que seja o teu bisturi, Senhor, e não o do médico, que seja a tua mão e não a do médico, Senhor, com eles ali, Pai querido, em nome de Jesus. Ó Pai, os demais irmãos que estão enfermos, Senhor, cura-os, Pai, em nome de Jesus Cristo. E a honra, a glória, a adoração é para ti, Senhor. Nós cremos, ó Deus, que a cura divina é presente nos dias atuais. Ó Deus, e o teu nome é o mesmo, e o nome de Jesus tem o mesmo poder que sempre teve. Portanto, enfermidades saem agora em nome de Jesus, já em nome de Jesus. E a honra, a glória e a gratidão é para ti. Meu Deus, quando vamos agora para as nossas casas, nos guarda, Senhor, do malfeitor, nos livra do assalto, do acidente, do incidente. Ó Deus, dá-nos um almoço abençoado, Senhor, e à noite um culto, mais uma vez aqui na tua casa, Senhor, quando vamos realizar o culto com os novos convertidos. É no nome de Jesus, Pai. Abençoa também o professor Willis, Senhor. Ó Deus, guarda-o também, guarda a sua casa, e que ele continue sendo este vaso de bênçãos na tua casa, Senhor, para o teu povo. Recompensa-o com ricas bênçãos dos céus, em nome de Jesus, amém. Recebamos a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. A paz do Senhor, igreja.